Voltando aqui na aula 11, quarta parte, tá? Fazendo de tudo aí para vocês conseguirem assimilar melhor esse conteúdo, não ter tanta dificuldade quanto muitos alunos têm em razão de ser processo civil. Processo civil, eu tenho recebido informações aí dos alunos que não conseguem materializar o conteúdo da matéria. Então, eu consegui dividir em 6 partes para a gente tentar facilitar esse conhecimento aí de vocês, tá bom? Na sala foi tudo feito através de desenho no quadro. Então, agora nós chegamos em réplica. Primeira etapa, estudamos petição inicial. Segunda, contestação. Terceira, revelia. E quarta etapa, que é a quarta parte aqui, réplica. O que nós vimos em petição inicial? Primeiro momento do autor movimentando o Poder Judiciário, iniciando a sua ação, apresentando os seus argumentos, os seus fatos e fundamentos e pedidos com o valor da causa e anexando todas as suas provas. O que nós vimos em contestação? O prazo para apresentação, que é o primeiro momento do réu no processo, que ele vai argumentar tudo aquilo contrário ao que o autor argumentou na petição inicial, vai mostrar para o juiz que o autor não está apresentando a realidade fática, vai trazer impugnações contra cada pedido feito pelo autor, vai tentar mostrar para o juiz que ele tem razão e não o autor, então se apresenta provas também na contestação. O que nós vimos na réplica, na revelia? Como nós temos um prazo para apresentação de contestação, na revelia, se essa contestação não é apresentada dentro desse prazo, aplica-se os efeitos da revelia. E quais são os efeitos da revelia? Por que são efeitos da revelia? Como essa revelia acontece? Quando não há contestação no processo, quando não há defesa, né, através da contestação no processo. Então, presume-se, esse é o efeito, a presunção de veracidade da petição inicial. Mas existem alguns casos que não se presume a veracidade dos fatos. Então, tem algumas causas de exceção que nós estudamos lá na revelia também. Tá? Então, após superada a questão da petição inicial, contestação e revelia, vamos falar um pouquinho sobre réplica. O que vem a ser uma réplica, né? Réplica é a resposta do autor contraposta à contestação do réu. Como o autor apresenta a sua petição inicial, o réu não tem que contrapor, ele não tem o direito da ampla defesa do contraditório, então o réu apresenta a sua contestação. E aí, quando o réu apresenta a sua contestação, o autor precisa verificar se existe alguma coisa na contestação que não está dentro do contexto da ação, ou se tem alguma prova que o autor não produziu, alguma informação diferente, e o autor tem essa oportunidade de se manifestar, tá? A réplica é a ciência da resposta com manifestação. Na réplica é que o autor analisa a intensidade da controvérsia ofertada pelo réu na resposta. Então, ele vai tentar, vai justificar tudo contrariamente o que o réu colocou na peça de contestação contra os fatos narrados na petição inicial. Essa é a réplica. Ah, é obrigado? Não, não é obrigado se eu não apresentar réplica. Eu sou revel? Não, não tem nada a ver. O revel é a ausência de contestação. A réplica é a manifestação, a oportunidade que a legislação dá para o autor se manifestar contra a contestação. Então, o autor pode não se manifestar em réplica e mesmo assim vencer o processo. Ele não vai sofrer penalidade nenhuma em não apresentar uma réplica, tá? É na réplica que o autor analisa a intensidade da manifestação do réu. Total controvérsia gera a revelia do direito, né, o princípio da presunção da veracidade. Parcial controvérsia, os fatos não impugnados serão convertidos como verdadeiros, vide princípio da impugnação. Matéria não controvertida, a presunção de veracidade em todos os pontos alegados. Esses 3 itens que eu citei para vocês aí, são itens que podem ser comentados na réplica. Exemplo, se a contestação for
protocolada no 16º dia. Na réplica, o autor vai falar que a contestação foi protocolada no 16º dia e o réu deve ser revel e deve se aplicar os efeitos da revelia, tá? Se a contestação for apresentada no 14º dia, mas os fatos alegados nessa contestação não condizem com a realidade, não tem contexto, então é na réplica que o autor vai se manifestar com relação a esse ponto do réu não apresentar a defesa dentro da contestação. Ele apresenta uma contestação genérica. Então, é na réplica que o autor vai se manifestar nesse sentido. Então, na réplica é o primeiro momento de contato do autor no processo após a apresentação da contestação, onde ele pode debater sobre esses 3 pontos que eu citei para vocês aqui, tá? Então, a réplica é um momento importante para a parte autora se manifestar contra a manifestação contrária à petição inicial que consta na contestação, tá? Então, é como se fosse uma oportunidade do autor em contrariar toda a tese defensiva. Ah, professor, pode acontecer do juiz dar uma oportunidade em tréplica? Pode acontecer de dar uma oportunidade em tréplica, sim, dependendo do caso concreto. Então, tudo vai depender do caso concreto, tá? Deixa eu voltar nesse defesa indireta de mérito. Ó, a primeira disposição, que é o artigo 350 do CPC, refere-se à contestação em que se opuser do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, quando o réu reconhecer o fato em que se fundou a ação. Se o réu alegar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido em 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Então, é permitido ao autor, após a contestação, a apresentação da réplica e a produção de prova, não só a manifestação, tá? O dispositivo legal colaciona a hipótese da defesa indireta do mérito, tá? Isso são argumentos jurídicos, as defesas diretas e defesas indiretas de mérito, afigurando-se, portanto, a oportunidade do autor de se manifestar em 15 dias e produzir prova também, tá? Produzir prova também. Defesa em preliminar, a segunda disposição traz a oportunidade do autor em se manifestar em réplica, está disposto no artigo 351 e 52, posto que, alegado pelo réu qualquer das matérias de ordem preliminar enumeradas no 337 CPC. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC, o juiz determinará a oitiva do autor em 15 dias, em réplica, permitindo-lhe a produção de prova. O juiz, verificando a existência de irregularidade ou dos vícios sanáveis, determinará sua correção até 30 dias, nunca superior a esse prazo, nos termos do artigo 352. Então, dentro de 15 dias, quando o réu, após a apresentação da contestação, o autor pode se manifestar, o autor pode produzir prova, é uma forma que o juiz tem de analisar melhor as questões, os fatos argumentados na petição inicial e os fatos argumentados na contestação, para assim tentar trazer mais maturidade ao processo para julgamento, tá? O prazo para manifestação de réplica é de 15 dias, então, se o réu tem 15 dias para contestar, o autor também tem 15 dias para apresentar sua réplica, tá? E já caminhando para o final, não tem tanto mistério, a gente já esgotou esse assunto em sala de aula, e aí foi bastante interessante. Vamos ler aqui o artigo 437 do CPC para finalizar essa explanação e depois passar finalmente para audiências e finalizar a aula 11 com sentença, que é uma parte interessante da aula que vocês precisam ter uma certa sensibilidade para no próximo período conseguirem assimilar o conteúdo e ter uma visualização diferenciada na leitura da sentença. Então, o artigo 437, falando de réplica, diz o seguinte: o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à petição inicial. O autor manifestar-se-á na réplica sobre
os documentos anexados à contestação. Sempre que uma das partes requerer a juntada de novos documentos, né, ao processo, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte e disporá de prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436. Tá? Por isso que eu falei para vocês que é possível que haja a tréplica, porque caso nessa réplica haja apresentação de provas que o autor dela desconhecia, o juiz pode deferir, né, automaticamente, ele pode até sugerir o prazo em tréplica, ou a parte ré pode requerer o prazo em tréplica para apresentar as suas provas e contrariar aquilo que foi apresentado na réplica. Então, tudo depende. Se o caso for muito complexo, eu expliquei em sala de aula, pode acontecer, tá? Ó, o item 5 já caminhando para final da apresentação. Assim oferecida Assim oferecida a petição inicial pelo autor, contestação pelo réu, réplica pelo autor, pode-se colocar até a tréplica aí, a réplica contra a contestação, o juiz analisará a possibilidade de extinção do processo nos moldes do artigo 354 do CPC. Né? Como eu falei anteriormente, o momento da réplica, o juiz vai entender se a questão vai estar madura ou não para julgamento. Lógico que antes do julgamento, o processo tem que ser saneado, que é o encerramento de uma fase processual e o início de uma outra fase processual, né? A decisão saneadora, ela é o encerramento da fase postulatória e o início da fase probatória. Se na réplica a parte autora conseguir demonstrar para o juiz que o processo encontra-se maduro para julgamento, aí o juiz pode dar o próximo passo e julgar o processo. Pode haver uma sentença no processo sem audiência? Sim. Pode haver uma sentença no processo após a realização de uma audiência? Sim. Não há nenhuma previsão legal de obrigatoriedade de realização de audiência para julgamento do processo. Tá? Um ponto norteador para o juiz para julgamento é a réplica. Então, dependendo dos fatos narrados naquela réplica, o juiz pode entender que o processo encontra-se maduro para julgamento e, após a réplica, ele pode proferir uma sentença. Ponto. Tudo vai depender do caso, lógico, respeitando as regras do Código de Processo Civil. Beleza? Então, não tem muito mistério. Encerrando aqui a nossa análise da matéria com relação à réplica, vamos passar, então, para a próxima parte, que é a aula sobre audiências, e depois finalizaremos essa aula 11 com sentenças.